Voltamos, gente, ao nosso almoçando especialíssimo, esse é especialíssimo, aqui no Engenho Caraçuípe. Guarda esse nome, porque vale a pena. Aliás, para guardar esse nome não precisa muito não, olha só. Todo mundo que está nessa mesa está na Caraçuípe e eu acho que vale a pena. Hein, Israel Lessa? Muito gostosa. Já fiz a prova, misturada aqui com laranja, com uva, com maçã e com manga. Muito boa, muito boa. Agora eu quero que você me dê os novos números. Está começando a haver empregabilidade ou não? Infelizmente, o estado de Alagoas ele vem passando num processo que nos últimos 8 anos nós pensamos agora que seria diferente 2015 e 2016, mas infelizmente os números negativos que acompanharam o estado de Alagoas nos últimos 8 anos continuam da mesma forma. É uma pena que estados vizinhos como Pernambuco e Sergipe tenham se destacado, né? O próprio Maranhão tem avançado à frente de Alagoas, mas a gente espera que essas promessas que o governador Renan Filho tem feito, de que 30 ou 40 empreendimentos estejam se instalando aqui nesses próximos meses, que isso venha fazer a redenção, eu não diria nem tirar o estado de Alagoas desse número vermelho, mas pelo menos venha melhorar e que a gente possa dar que Alagoas possa dar melhores condições ao povo alagoano, principalmente à juventude. A gente tem feito a nossa parte. A partir de agora, nós estamos, no dia 30 agora, nós estamos notificando cerca de mais de 350 empresas para que a gente possa, num prazo mais curto possível, fazer com que essas empresas, dentro da lei, façam a contratação do jovem aprendiz. Então, é uma forma de fazer cumprir a legislação que está na CLT, está na Constituição, da questão de dar a oportunidade ao jovem. Então a superintendência vem trabalhando nesse sentido, não só a construção civil, né, mas também como todo o comércio. Para você ter uma ideia, Otávio, secretário, o estado de Alagoas tem 2.620 empresas que podem contratar mais de 10 mil jovens. 2.620 empresas. Dessas empresas, infelizmente, aqui no estado, apenas 4.500 jovens são contratados. Existe uma vasta quantidade de empresas que, infelizmente, não cumprem com a cota do aprendiz. Então, isso aí poderia ser a resposta para muitos jovens que estão na prostituição e que estão nas drogas. Hoje, se realmente essa lei tivesse sido cumprida, mais de 10 mil jovens estariam hoje no mercado. Quem é que pode fazer com que elas cumpram a lei? Infelizmente, a cultura do nosso empresário alagoano só muda na caneta, na força da caneta. Então, quem vai fazer cumprir é o Ministério do Trabalho por intermédio da Superintendência do Trabalho, por intermédio dos auditores fiscais. Eu queria, inclusive, aproveitar a presença do presidente do tribunal, porque lá no tribunal nós estamos com os jovens aprendizes lá. Eu queria que você falasse sobre isso. Geraldo, eu acho que eu mesmo, sem ser privado, no público, nós temos mais 50 jovens aprendizes. Mas eu acho, Israel, que tem que estar modernizando também a explicação do governo federal com relação ao que é que incide, porque vem o problema do trabalho infantil, a restrição com funcionário. Você vê a restrição que acontece, tem vaga aberta para o deficiente, não tem a quantidade de deficiente, o empresário é multado sem ter a responsabilidade porque não aparece ninguém. Tem que ter uma responsabilidade de ambas as partes. Me desculpe dizer isso, mas eu convivo com pessoas do outro lado e existe isso e os auditores não têm essa responsabilidade. Essa é que é a verdade também. Eu acho genial que você tenha dito isso, você me acompanha há mais de 20 anos. Você sabe que se eu não puder botar para cima, para baixo eu não ponho. É uma filosofia nossa de programa, de botar as coisas para cima. Por outro lado, eu acho que o secretário da Fazenda, que está aqui conosco, ele até agradece se você tiver procuração dele. Ele não precisa dar por escrito, não, porque eu acho que ele defende essa tese, não é? Com certeza. Eu acho que o trabalho de ajuste que tem que ser feito nos governos como um todo, não tem mais tempo a perder, né? Acho que o Brasil ficou muito tempo empurrando com a barriga diversos problemas, escondendo debaixo do tapete, e tem uma hora que o problema aparece de uma maneira que você não tem como voltar atrás. Então, quanto antes toma-se providências para você diminuir os problemas e seguir um caminho que seria um caminho virtuoso, como ele colocou agora o Jael, a geração de emprego está aí, o problema está posto. Um monte de desempregados, quem sofre é a população mais
desfavorecida é o servidor público, é o assalariado. Então, todo o ajuste é feito nessa camada mais baixa da população, aquela camada que tem menos recursos para poder sair da crise. Então, a gente tem que sair o mais rápido possível dessa crise para que essas pessoas tenham menos problema. Então, a gente tem que enfrentar os problemas de frente. Não dá para empurrar para o ano que vem, para o outro ano. O ajuste é duro, mas tem que ser feito. Para quê? Para a gente poder, o quanto antes, essa população mais desassistida ter condições de ter empregabilidade, voltar a ter emprego, que a coisa pior do ser humano é aquele ser humano que não tem emprego, aquele que não gera recursos para sobreviver. Então, isso a gente precisa gerar novas unidades, como aqui a Caraçuípe, a gente está vendo aqui, é um investimento muito interessante, que tem uma possibilidade de crescimento grande, forte, e a gente precisa apoiar iniciativas como essa, que podem gerar no futuro novos empregos, novos negócios do estado de Alagoas. Eu acho que é uma iniciativa muito importante. E empresários como o Renato tem que brotar mais na sociedade, que tenham a vontade, a força, a determinação de poder botar dinheiro no negócio em vez de ficar guardando no banco, rendendo juros. Eu vejo pessoas como o Renato, grandes forças que serão a mola propulsora do Brasil. Mas são forças isoladas, né, secretário? Infelizmente, a gente ainda precisa ter mais forças dessas de uma maneira mais harmônica e mais coordenada. Do outro lado, eu queria levantar, Otávio, eu queria que o assunto que eu vou levantar, porque você também acompanha esse assunto comigo há 20 anos, você foi propulsor dele comigo. Eu vejo o seguinte, eu vejo um estado como o estado de Alagoas, secretário, um estado pobre, onde fica esperando entrar grandes indústrias para que haja empregabilidade. E, na minha opinião, não é de hoje, eu defendo o cooperativismo como uma arma poderosíssima, e principalmente numa hora como essa, onde você vai ver qual é o mapa vocacional do Estado e a fixação das famílias, não é a fixação do homem à terra, não, é a fixação das famílias aos seus lugares de origem, através da formação de cooperativas, APLs, associativismo, etc. Mas não há nunca um planejamento de governo para isso. Só isso. A única pessoa que num determinado dia me estimulou a tocar esse assunto para frente, Otávio Lessa era secretário de governo. Provocou uma reunião minha com um projeto pronto, que está inclusive num livro, com 7 secretários. Dos 7 secretários, 6 foram contra. Me pergunte por quê. E eu lhe respondo agora, porque eu digo isso abertamente. Porque o organismo que fosse criado para ser o impulsionador desse sistema cooperativista no Estado iria influenciar nas outras secretarias e ninguém queria isso. Esse é um problema sério. Daniel Bernardi, você é um misto de homem público com empresário. Então eu queria que você me dissesse como é que se resolve o problema que ele acabou de colocar, por exemplo, e que tão bem o Otávio colocou. Primeiro eu quero dizer uma coisa a você, por exemplo. Esse programa do Jovem Aprendiz é um dos maiores programas da história desse país. Na minha geração não existia essa. Ou você era indicado, ou você era compadre, ou você votava, ou você aquilo, aquilo outro. Nós lá no Tribunal de Contas, o sistema de Jovem Aprendiz é gerenciado pelo Soprobem, num convênio com o Soprobem, quer dizer, nós não participamos da seleção, a seleção tem todo um critério de necessidade, que eu não sei nem lhe dizer assim com muito detalhe, mas eu sei que tem todo um critério, quer dizer, então as oportunidades elas estão, então exato, então o programa é um programa belíssimo. O programa é um programa belíssimo, é um programa que eu acho que tem que ter louvor. Agora, é preciso também colocar, o que o Otávio colocou, é uma coisa interessantíssima, né? Às vezes, eu coloco o programa no ar, ele é um programa muito bonito, mas eu não consigo trazer o empresariado, porque o empresariado tem alergia a governo. Porque o empresariado acha que tudo que o governo traz vai render uma conta, vai lhe dar uma conta. E esse programa não vai render conta. Esse programa você está preparando as próximas gerações, esse programa você está,
dando perspectiva. Muitas das crianças que estão lá no tribunal, Otávio, são arrimo de família. Sustentam hoje a família. Tirando da rua. Agora, o Otávio disse uma coisa aí que para mim é fundamental. O governo federal, o governo do estado, o governo municipal, qualquer entidade que tenha esse poder, ele tem que dar as condições para o empresariado entender que aquele programa é bom. Quando eu não sei, eu fico com medo. Então, eu tenho sanções, eu tenho isso, por exemplo, se eu empregar, porque quando a gente emprega de forma institucional, está lá muito clara a regra, entendeu, Israel? Mas no privado as regras não são tão claras, na minha cabeça. Não, mas veja bem, as regras são claras, mas não são a divulgação na parceria, você está me entendendo? Então tem que chegar mais junto do empresariado através das entidades de classe. É isso que eu estou... Televisão, é isso aí. Ele pode dizer até o que hoje, até, eu acho que ninguém sabe definitivamente o que pode e o que não pode contratar. Que ele possa dizer, o que eu quis dizer foi no sentido da divulgação, que não é. Ele é o setor de fiscalização, é o dele. Mas, cara, o cara não sabe o que tem que cumprir. Esse é que é o problema. E o empresariado, ele tem medo. Por isso que na nossa proposta de Tribunal de Contas, foi que o tribunal primeiro fosse o parceiro. O parceiro como? Na escola, ensinando tudo para os gestores. Tudo. Lá na ponta, depois de ensinado, aí você não cumprir é outra coisa. E eu acho que o governo federal, com relação a isso, ele tem que fazer todo tipo de divulgação, igual faz uma campanha da AIDS, campanha da camisinha, campanha de tudo que tem que fazer. O empresariado, quem é a mola mexa da economia, gente? É o empresariado. Esse é que é o problema. E não é tratado como assim seja. Entendeu? Esse é que é o problema. Eu queria que o Israel pudesse... A gente tem tido um trabalho diferenciado na frente da superintendência. O que o conselheiro falou realmente é o que existe hoje, a falta de divulgação. E a gente tem feito um trabalho diferenciado a respeito disso. No dia 30 agora de março, nós vamos juntar 300 empresas, vou ser até mais correto, 360 empresas que vão participar de um evento dentro do auditório da Casa da Indústria, onde a partir daquele momento eles vão ser notificados, mas ao mesmo tempo eles vão ter uma aula a respeito do programa Jovem Aprendiz. Então eles vão ter um prazo de 4 meses, Otávio, 4 meses para cumprir com o que determina a legislação. A lei não é uma lei que foi criada ontem, a lei ela foi criada no ano 2000. É a Lei 1097 de 2000, há 16 anos que auditores fiscais batem na porta de empresários pedindo que ele cumpra com aquela cota. Então não é uma coisa que está vindo agora de uma hora para outra. A superintendência tem modificado isso, tem dado espaço. Eu defendo essa política de o auditor chegar e dar um espaço para que o empresário cumpra. Mas, Daniel, uma coisa que está sendo batida há 15 anos e você não cumpre, não pode se dizer a que minha, é falta de conhecimento. Minha mãe, que era professora, dizia que quando a pedagogia não funciona, a paudagogia funciona. Está faltando isso. O Ministério do Trabalho cumprir não só a missão dele de fiscalização, tentou orientar, não conseguiu, começa a multar, começa a fazer o que de direito. Me perdoe, mas aí foi o que o Otávio falou. Quer dizer, na hora que você diz uma questão dessa, que nós não estamos sabendo, que você tem ido aos empresários, os empresários não têm dado o eco necessário, aí tem que ser a caneta mesmo. Aí eu concordo com você. Não, mas não é engraçado, me perdoe, não é a nossa, vamos dizer assim, quando a gente se relaciona com os empresários, não é o que a gente ouve deles, não é? É sempre um medo muito grande. Agora, se isso é verdadeiro, que eu acredito, porque você é um cara que eu te conheço há pelo menos 20 anos, eu sei que você é um cara, e você hoje faz um trabalho realmente diferenciado junto à Secretaria do Trabalho, à Delegacia, Superintendência agora do Trabalho, né? Você agora é superintendente, eu lhe chamo de delegado, mas você é superintendente, né? Mas é um superintendente delegado. Então, o que a essência é que é preciso que eu esclareça primeiro para eu cobrar depois.
Não é? Porque senão é aquela história da mãe que bate no menino e diz, mãe, porque eu apanhei? Você sabe. Não sei. Eu apanhei muito por isso, sem saber. A gente tem feito, é bom que destacar, a gente também fez como o Tribunal de Contas fez. O primeiro passo eu tive que dar. As 10 vagas de estagiários lá da Superintendência Regional do Trabalho, nós passamos agora para o programa Vira Vida, que é um programa do Sistema Nacional do Emprego, né, de Empresas, o SENAI, onde eles têm um programa que absorvem, o programa Vira Vida, absorvem todos os jovens que sofrem algum tipo de violência sexual. Então, esses jovens do programa Vira Vida, a partir do mês passado, de fevereiro, estão tendo uma vaga, ou melhor, 10 vagas de nossos estagiários lá no Ministério do Trabalho. Isso aí é o exemplo, tem que começar a dar o exemplo, né? Eu discordo um pouco quando se fala que o estado de Alagoas é um estado pobre. O estado de Alagoas não é um estado pobre. O estado de Alagoas foi mal gerido durante muito tempo. E a bomba estourou agora. E a bomba vem estourando na mão daqueles que querem acertar. Foi o caso do Ronaldo, que recebeu uma bomba. É o caso agora do governador Renan. Então, esse é o grande problema desse estado. O estado é um estado riquíssimo. Se você comparar o estado de Alagoas, em termos de geográfico, com Sergipe, com outros estados que não têm a nossa, como é o nome, zona da mata, produtiva, a nossa topografia e tudo mais, nós somos... O semiárido nosso é produtivo, a gente não pode nem dizer que a gente tem sertão. Nós não temos sertão, é pequeno, quase nada. Então, na verdade, o nosso problema é a gestão. Entendeu? E o governador, das poucas vezes que eu tive a oportunidade de estar com ele se mostrou para mim um jovem, já disse isso em seu programa, um jovem que tem uma visão muito proativa e equilibrada. Bom, a gente chegou ao final do programa, 1h30, diferente, viu? O nosso Jorge Santoro não teve a oportunidade de participar do nosso Almoçando com a Notícia. Eu vou lhe explicar que lá ele funciona com 3 câmeras, cada um com um microfone, todo mundo falando à vontade, mas nós hoje fugimos completamente do estilo em homenagem a essa coisa fantástica que é a Caraçuípe, certo? Mas eu posso fazer o que eu faço dos outros. Muito obrigado pela sua presença e eu gostaria da sua mensagem. Eu acho que a mensagem que eu gostaria de deixar é que o Brasil enfrenta problemas, a gente tem esperança, como todo brasileiro sempre tem esperança, nunca morre. Eu acho que a gente tem que fazer a nossa parte para a gente poder seguir em frente e melhorar o país. Eu acho que cada um fazendo um pouquinho, melhora um pouquinho o país. Muito obrigado. Meu querido Otávio Lessa. Geraldo, eu queria só agradecer e colocar aí tudo que eu falei, que eu falo com emoção. Eu não sei falar rasgando seda, entendeu? Eu falo com emoção e o que eu sinto e o que eu vejo, né? Às vezes pode-se até eu tenho um defeito terrível, né? No tom de voz, mas isso faz parte do meu eu. Eu sou assim, as pessoas gostam ou não gostam de mim, mas da forma que eu sou. Mas jamais eu vou dizer uma coisa que eu não sinto. Muito obrigado pela oportunidade. Mas olha, o tom de voz é que mostra a sua verdadeira emoção. Obrigado, Israel. Eu é que agradeço, mais uma oportunidade de estar aqui discutindo com pessoas, né, o secretário da Fazenda, Daniel Bernardes, que mora no meu coração, Renato, que eu tive o prazer de conhecê-lo hoje, Otávio, que é meu padrinho de casamento, né, então não, de jeito nenhum, Geraldo, Bolinha, Luiz Carlos Bola, que eu botei ele nos meus braços, o comandante aqui, e Zé Rubens, que é outro que mora no meu coração. No meu primeiro emprego, né, em Jaraguá, fui ao lado desse coroa aqui, gente muito boa. Então, para mim é uma satisfação muito grande e dizer que a Superintendência do Trabalho está aí para isso, para defender o trabalhador alagoano e não é para maltratar o empresariado, não. Ao contrário, é para fortalecer e para mostrar que o Estado de Alagoas tem saída. Obrigado. Daniel Bernardes. Primeiro, Geraldo, sempre agradecer a você, essa sua bondade, esse seu jeito, Falei palavrão, né? Pode, né? Então, parabenizar o Israel pela atuação dele junto ao Ministério do Trabalho, ao Otávio Lessa, presidente, secretário George, que vem fazendo um belíssimo trabalho à frente da Secretaria da Fazenda, ajustando efetivamente, inclusive tendo elogios de jornalistas que são muitas vezes de oposição, né? E ao Renato Coutinho, que é o nosso grande parceiro, grande
Eu diria que o Renato é o cara... O defeito do Renato é ser perfeccionista. Então, a Caraçuípe é o resultado do perfeccionismo de um empresário, conforme o George colocou, que arriscou, ousou botar o dinheiro, porque o Renato podia muito bem estar no lugar dele e não mudaria a vida dele. E o Renato ousou, e é desse tipo de empresário que o Estado de Alagoas, ratificando as palavras do nosso George Santoro, que acho que é a autoridade máxima nesse campo para falar. Obrigado por ter vindo. Deixa eu falar aqui com meu querido Zé Rubens. Obrigado por ter vindo a esse programa. Eu não tenho mais o que dizer, já falei. Acho que eu tenho que dizer que, quanto a tudo que foi dito, estou corrobuso e prospérrimo. Major Aguiar, a grande figura que está sempre com o nosso presidente. Obrigado por ter estado aqui. André, obrigado a vocês. O programa foi ótimo, excelente, com o nosso amigo Renato aqui na Cachaça Caraçuípe. Tudo de bom, a comida maravilhosa. Obrigado a você. Luiz Carlos. Isso. Olha. Um dia maravilhoso, reunindo grandes figuras da estrutura do Estado. Um dia de prazer. Ok, agora eu vou fazer o seguinte. Renato, vem cá, Renato, por favor. Vamos nos despedir junto com a nossa querida Cristiane. Vem cá, por favor, vocês dois. A minha mulher que está ali, ó, linda, linda, linda. Mostra. Linda, linda que estava aqui, né? Exato, exatamente também. Bom, muito obrigado a vocês dois. Tenho certeza de que está sendo feito está sendo feito um programa maravilhoso, porque vocês abriram as portas desse engenho Caraçuípe. E eu espero que a gente esteja juntos em outros programas e por aí afora. Vamos juntar os nomes. Bate-papo, Almoçando com a Notícia e Caraçuípe. Prazer muito grande. Eu queria, viu, Geraldo, agradecer a figura que você é com a gente, o carinho que você tem, agradecer a todos os convidados, pessoas extraordinárias. Eu acho que o programa hoje trouxe personalidades importantes do cenário público. Eu acho que nós tivemos a oportunidade de conversar, de congraçar, de falar de ideias, e isso é muito importante. Para mim é uma honra muito grande receber a todos. Quero dizer, não só aos que estiveram aqui hoje, mas aos telespectadores, que Caraçuípe está aqui de portas abertas para receber a todos, e dizer que dias como esse será para nós um prazer muito grande. Prazer. Se repita. Muito obrigado. Obrigado mesmo. A você, Cristiane, com todo o trabalho que você teve, apesar da dor na coluna que eu também tenho e ela tem, temos algo em comum. Com certeza. Mas vamos melhorar. Vamos melhorar. Vamos melhorar. Obrigado por tudo. Eu que tive um prazer enorme de recebê-los. Uma senhora anfitriã. Bondade sua. Obrigado. Obrigado a vocês que estiveram conosco até agora. Até amanhã, se Deus quiser. Com mais uma repetição do Almoçando com a Notícia. Amanhã, se você estiver vendo no sábado, ou com os nossos bate-papos a partir de segunda-feira. Como ele mandou dizer que quer, os nossos encontros estão marcados. Até lá, gente.